comigo Apocalipse 2. E hoje nós vamos falar um pouco, né? É uma mensagem que Deus tem falado muito ao meu coração. Eu coloquei o título dela de Volta ao Primeiro Amor. Mas também eu queria acrescentar, viu, pastor Oliver? Para colocar depois no título lá. Uma carta à igreja brasileira. A gente vai ler aqui sobre a igreja de Éfeso. Éfeso na época era uma cidade enorme, né? Uma cidade que tinha uma população de 250 mil pessoas, né? Então para a época era uma cidade gigantesca, né? Para um mundo do primeiro século, muito sofisticado. Eles tinham a terceira maior biblioteca da época, com mais de 200 mil volumes, né? E essa igreja, né? Ela é a primeira igreja que é citada no texto de Apocalipse, no livro de Apocalipse. Ela teve um começo extraordinário, né? E decolou como um foguete. Alguns estudiosos do Novo Testamento dizem que Efésios, né, era a igreja favorita do apóstolo Paulo, né? Foi onde apareceu um grande pregador, nasceu um grande pregador, que é Apolo, nasceu nessa igreja aqui, né? E olha só que interessante, eventualmente, né, depois que Jesus morreu, né, e ele falou para João lá na cruz: João, cuida da minha mãe, né? E João e Maria eram frequentadores da igreja de Éfeso, né? Então era uma igreja muito influente, uma igreja muito relevante na época, né? E quando a gente vai abrir as nossas Bíblias agora em Apocalipse 2, né, a gente vai ver que João ele vai ter um reencontro com Jesus. Ele fala que ele vê um homem segurando 7 candelabros. Esses 7 candelabros eles representam as 7 igrejas da qual o livro de Apocalipse vai falar, né? E João provavelmente no momento em que ele recebe essa visitação de Jesus, eles, pelos estudos, dizem que ele tinha em torno de 80 anos de idade, 80, 90 anos de idade, ele já era um homem idoso, e ele era o último apóstolo vivo, né? Quando a gente chega no livro de Apocalipse, João, ele já viu todos os seus amigos serem martirizados por causa da fé. Alguns deles foram crucificados de cabeça para baixo, outros foram cerrados ao meio, outros foram jogados do topo de templos, né? Então a história da igreja, ela nos diz que quando João ele escreve esse livro de Apocalipse, já haviam tentado matar João por 2 vezes, não conseguiram. E aí eventualmente então eles decidem isolar João e colocam ele na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma ilha que ficava mais ou menos 3 a 4 horas de distância da igreja de Éfeso, né? A igreja onde o apóstolo Paulo plantou essa igreja, ele deixou lá Priscila e Áquila depois como pastores. Como eu já falei, Timóteo também foi um pastor dessa igreja, né? Depois Apolo aparece como um pregador, Maria e João fizeram parte dessa igreja. Era uma igreja cheia de vida, meus irmãos. E João está em Patmos, e lá ele recebe uma visão. Ele vê Jesus glorificado, cabelos brancos como a luz, olhos como fogo, pernas como bronze, uma espada saindo da sua boca. João, pelo que a gente lê no Novo Testamento, né, ele era um dos melhores amigos de Jesus. Jesus tinha em torno de um grupo de 120 pessoas que seguiam e caminhavam com Jesus. E desses 120, ele tinha 12 que ele chamava de discípulos. E desses 12, ele tinha 3 que eram mais próximos. São os 3 que subiram com ele no Monte da Transfiguração. São os 3 que estavam orando com Jesus no Getsêmani, né? E João, ele se auto-intitula no seu livro como aquele a quem Jesus ama, né? E a gente sabe que existia uma proximidade entre Jesus e João, porque quando fala sobre a última ceia, em algum momento fala que João ele deitou a sua cabeça sobre o peito de Jesus, né? Isso revela uma intimidade muito grande, meus irmãos. Vocês não vão ver, eu sou muito amigo aqui do pastor Oliver aqui, por exemplo, do Alex, mas você não vai me ver deitando a cabeça no peito do Alex, meus irmãos. Isso não vai acontecer, né? Mas então a gente vê que João, ele tinha uma proximidade muito grande com Jesus, né? E quando ele encontra Jesus, então, depois de 60 anos, como que você acha que vai ser a reação de João quando ele encontra Jesus depois de 60 anos? Olha só o que Apocalipse nos fala. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Algumas pessoas, meus irmãos, têm ressentimento contra a igreja, ou têm ressentimento contra alguém que machucou dentro da igreja.
E aí fala assim, quando eu chegar no céu, né, eu vou chegar diante de Deus, e eu vou perguntar por que Deus permitiu isso e aquilo outro. Ou se não, quando eu chegar no céu, eu vou chegar para Deus, eu vou falar para Deus, Deus, você deveria ter feito isso, ou você deveria ter feito aquilo outro. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você chegar no céu, e você tiver um encontro com Jesus, vai ser algo tão poderoso, que o que vai acontecer, é que você vai cair de joelhos no chão. E a única coisa que vai conseguir sair da sua boca, é santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Todos nós, a gente tem opinião sobre o que a igreja deveria ser, sobre o que a igreja não deveria ser. Sabe, quando eu converso com algumas pessoas, elas justificam, falando assim, eu saí da minha última igreja porque eu não era alimentado. Ou eu saí da minha última igreja porque eu não gostava do louvor, eu não gostava do momento da adoração. Isso para mim é engraçado. Porque em qual momento você sentiu que a adoração, as pessoas estavam adorando a você naquele momento lá? O momento de adoração não é um momento de adoração a você. O momento de adoração é um momento de adoração ao Senhor Jesus Cristo. Então a única pessoa que tem que se agradar do que está acontecendo nesse lugar aqui não é você, não sou eu, não é o irmão que está do seu lado. Quem tem que se agradar do que está acontecendo nesse lugar aqui? Nós temos uma pessoa que nós temos que agradar quando nós estamos aqui no momento de adoração. E o nome dele é Jesus, meus irmãos. Ele tem que se agradar do que está acontecendo nesse lugar aqui. E Jesus, ele fala, eu edificarei a minha igreja. Eu construirei a minha igreja. Eu não construirei qualquer igreja. Eu não construirei todas as igrejas. O que Jesus fala é, eu construirei a minha igreja. Quando eu estou aqui, meus irmãos, eu tenho um temor muito grande. E eu falo isso em quase todas as reuniões que a gente tem da liderança aqui. Porque essa igreja aqui, ela não é minha. Essa igreja aqui não é do pastor Elvio. Essa igreja aqui não é do pastor Massal. Essa igreja aqui, ela tem um dono. Não somos nós. Essa igreja aqui pertence ao Senhor Jesus Cristo. Toda vez que eu estou aqui em cima, toda vez que eu estou fazendo uma reunião, toda vez que eu tenho uma decisão para tomar, eu sinto um temor muito grande. Porque eu me lembro, eu estou aqui servindo a Jesus Cristo. Então essas cartas foram escritas para 7 igrejas. Mas eu acredito que elas também foram escritas para nós. Para que a gente pudesse entender o que Jesus pensa sobre a igreja. E como nós podemos ser uma igreja que Jesus ama. Uma igreja que Jesus se agrada. Então eu queria que você lesse comigo, pedir para você abrir no livro de Apocalipse 2, versículo 1, fala assim. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Se você for para Apocalipse 1, como eu falei aqui, você vai ver que os 7 candelabros são símbolos das 7 igrejas. Quando a gente fala sobre igreja, você pode ter 2 erros. Eu vou passar rapidinho isso aqui. Primeiro é você achar que a igreja salva. Então eu vou continuar indo para a igreja e a igreja vai me salvar. Meus irmãos, você tem que ter muito claro que a única coisa que te salva é Jesus. A única pessoa que te salva é Jesus. Então muitas pessoas, elas podem estar na igreja, mas não estar em Cristo. Vir à igreja não torna você um cristão. Mas você vem para a igreja porque você é um cristão. O que te salva é sua fé em Jesus. Ou um segundo ponto que você pode ter é que talvez você possa desprezar a igreja. E você passou a sua vida inteira evitando a igreja ou acusando a igreja. A gente vê hoje notícias, hoje, meus irmãos, tem Instagram hoje, que ele vive em cima de fofoca de igreja. Então todo dia eles procuram uma fofoca para falar mal de algum pastor, para falar mal de alguma igreja, para criticar o que está acontecendo no evangelho, para manchar a imagem da igreja de alguma maneira. E na Bíblia a gente vê que existem 2 tipos de pessoas. Existe Jesus dizendo eu vou construir a minha igreja, e tem Satanás dizendo que é aquele que vai acusar a igreja. Então eu queria que você tomasse cuidado, para você não estar no time de Satanás, e você ser aquele que está acusando a igreja, ao invés de você ser aquele que está construindo a igreja do Senhor Jesus. E tem muitas pessoas que falam, eu amo Jesus, mas não amo a igreja. E o problema que a gente vê nessa passagem aqui é que Jesus, ele está no meio das igrejas. Ele está segurando os 7 candelabros. Então se você ama Jesus, ele vai estar no meio da igreja. Não tem como você amar Jesus e não amar a igreja. E às vezes vem pessoas aqui
né, que conversam. Às vezes a gente tem cultos poderosos. Hoje a gente teve um louvor poderoso aqui, né? E aí falam assim, chegam no final do culto e falam assim para nós: nossa, tem algo poderoso neste lugar. E na verdade não é algo, meus irmãos, é alguém. O nome dele é Jesus. E é dele que vem esse poder, essa presença maravilhosa. Porque a igreja é a noiva de Jesus Cristo, né? Então aqui entrando, já falando sobre as 7 igrejas, né? Para 5 das 7 igrejas, Jesus ele dá elogios e repreensões. E para 2 ele dá somente repreensões. Mas nós vamos ver aqui a igreja de Éfeso hoje. Nós vamos estudar um pouco sobre essa igreja. Apocalipse 2:2 fala assim: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Então nós vamos ver aqui que Jesus ele vai dar 4 elogios para a igreja de Éfeso. Então tem 4 coisas na igreja de Éfeso que agradam a Jesus, tá? Qual é a primeira coisa? Vocês trabalham duro, né? Então vocês servem, vocês amam, vocês cuidam, vocês oram, e isso é lindo. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Como eu sou grato por essa igreja aqui e por poder servir e amar com pessoas como vocês. Sabe, como eu amo poder servir junto com cada um de vocês aqui. Sabe, a gente vê aqui, irmãos, pessoal chegando mais cedo aqui. Hoje eu cheguei aqui, né? Depois tomei um café lá embaixo, subi aqui e vi toda a galera do staff aqui. Já estava aqui, o pessoal chegou cedo, sabe? Arrumou as cadeiras, arrumou as coisas aqui, checou os banheiros para que você pudesse ter um certo conforto. Sabe, o pessoal do louvor hoje estava aqui desde as 7 horas da manhã. Sabe, tem gente que você nem vê que está servindo aqui. Sabe, pessoal lá do som, pessoal da projeção, pessoal da iluminação, pessoal que está transmitindo a nossa live para você poder, quem está assistindo em casa. Sabe, a gente tem o pessoal lá do Kids, pessoal, toda semana, sabe, abrem mão de poder estar sentado aqui, assistindo uma palavra e cultuando para poder servir você e cuidar do seu filho, ensinar o seu filho nos caminhos do Senhor. Sabe, será que a gente não pode ser grato por esses irmãos que servem, né, e não estão aqui em cima do palco, né, não estão querendo um holoforte, mas estão servindo porque amam a Jesus, né? E quando eu vejo isso, meus irmãos, me dá vontade de chorar, porque meu coração se alegra de ver pessoas que servem a Deus com o coração. Olha aqui, tirando foto, meus irmãos, né? Na verdade, quanta gente servindo, né? Vamos dar uma salva de palmas para essa galera. Essas são as pessoas de Deus, cheias do Espírito, servindo a igreja de Deus, com o amor de Deus. E é incrível, meus irmãos. Quero falar para você, é incrível poder servir a Deus junto com você, meu irmão. É incrível poder caminhar junto com você, sabe? Não sei se já te falaram hoje, mas eu tô aqui para te falar. Você é muito amado, meu irmão. Você é muito precioso para a nossa família espiritual. E eu quero dizer que é muito bom poder caminhar com cada um de vocês aqui. Meu coração se alegra muito. Não trocaria isso aqui por nenhuma outra família espiritual nesse mundo. Não trocaria a sua vida por nenhuma outra. Você é muito precioso para nós. Jesus elogia então que eles trabalham duro. E aqui tem gente que trabalha duro, irmãos. Tem gente que trabalha duro. Tem irmãos que estão aqui os 2 cultos, domingo de manhã e domingo de noite. Sabe, tem um pessoal que trabalha na igreja, mas tem irmãos aqui, ó, por exemplo, estou olhando aqui, ó, o Danilão aqui e a Ari, estão aqui quase todos os domingos nos 2 cultos, voluntariamente, trabalha duro, sabe, e Deus se alegra dos que trabalham duro. Segunda coisa que alegra o Senhor, que a gente vê aqui no texto de Apocalipse, ele fala em Apocalipse 2:3, você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Então Jesus fala, primeiro, eu estou orgulhoso que vocês trabalham duro. Segundo, eu estou orgulhoso porque você suporta dificuldades, você persevera, você suporta sofrimento por causa do meu nome. Se a gente voltar para o livro de Atos, né, a gente vai ver quando Paulo estava plantando as igrejas, um grande poder desceu sobre a igreja de Éfeso. E a cidade inteira de Éfeso, ela foi construída ao redor do templo de Artemis, né? E esse templo era tão grande que dizem que era 4 vezes maior que o Partenon. E o Partenon hoje é considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Então a economia da cidade de Éfeso, ela girava em torno do templo de Artemis. Então o que acontecia? Existia um mercado em volta do templo de Artemis, que era todo voltado para a adoração a Artemis. Então eram,
imagens de ouro, imagens de prata, de Ártemis, para as pessoas poderem levar para casa, né? Só que quando o evangelho começou a ser pregado naquele lugar, houve uma inundação da presença do Espírito naquele lugar, e as pessoas começaram a ser cheias de Deus. E aí o que elas começaram a fazer? Elas começaram a jogar fora esses monumentos de Ártemis, esses pequenos ouros, tiraram isso de casa, começaram a queimar, e as pessoas pararam de comprar essas coisas. E tantas pessoas começaram a ser salvas por Jesus naquele lugar, que isso começou a atrapalhar a economia de Éfeso na época, né? Então imagine, né? Casas de prostituição começaram a fechar aqui em São Paulo, porque todo homem está amando a sua esposa como Jesus ama a igreja. Imagina aqui, ó, casas de prostituição fechando no mundo inteiro, porque todos estão começando a tratar as mulheres como filhas do Deus vivo. Meus irmãos, os negócios começaram a fechar, e os caras começaram a ficar irritados. Então começaram a gerar uma perseguição com a igreja de Éfeso. Eles começaram a excluir os cristãos, né, do marketplace, de poder comprar e vender. E alguns de vocês que estão aqui, vocês sabem o que é sofrer por causa de Jesus. Alguns aqui são novos na fé, talvez estão sendo pressionados pelos amigos, pela família, pelo trabalho. Alguns aqui, porque decidiram seguir a Jesus, estão perdendo oportunidades. Essa semana eu estava conversando aqui com o pastor Joey, e ele estava falando para mim, a gente tem o nosso trabalho social aqui, o Hope, e ele falou que começou a aparecer pessoas, né, falando assim, ó, vou te arrumar tanto de dinheiro, mas você tem que me devolver tanto. E o pastor Joey falou assim, nossa, como é difícil, a gente está precisando de dinheiro, e aparece esse tipo de coisa, como é difícil falar não para esse tipo de oportunidade. Meus irmãos, quando você tem Jesus e o Espírito Santo na sua vida, você sabe aquilo que você tem que falar sim, tem que falar não. Uma oportunidade que parece boa para você, meu irmão, você aprende a falar não para ela, porque o Espírito Santo está tocando o seu coração, e você sabe que aquilo lá é errado. Meus irmãos, Deus está vendo. Alguns aqui perderam relacionamentos. Talvez você está solteiro hoje, porque você se converteu e você decidiu seguir uma vida de pureza. E aí você ouviu do seu namorado, ou você dorme comigo, ou você fica sozinho. E você escolheu a intimidade com Deus acima da intimidade com Ele. Alguns aqui têm escolhido Jesus acima de tudo. Você tem perdido oportunidades, você tem se dado mal, você tem às vezes sentido que as coisas não estão indo bem. E aí você fala não para boas oportunidades, mas são oportunidades que vão te levar ao pecado. E aí você fala assim, poxa, ninguém está vendo. Estou aqui para falar para você hoje, Jesus vê. Jesus está vendo. Você diz assim, eu não estou ganhando nenhuma recompensa por isso. Estou aqui para falar para você hoje, Jesus vai te recompensar. E Ele fala para você, eu estou orgulhoso de você. Você tem suportado o sofrimento pelo meu nome. Jesus prometeu, nesse mundo vocês terão aflições. Mas Ele também prometeu, vai valer a pena. Estava aqui, ó, estou olhando para o Junião agora aqui. Essa semana a gente foi lá no par da minha irmã. Passou por um momento muito difícil, né? E falou assim, nossa, me deu vontade de matar o cara. Se eu encontrasse o cara na minha frente, eu matava ele. E saiu perdendo, né, Junião? Parece que ninguém está vendo, mas cara, Jesus está vendo. Você perdoar, você deixar para lá. Por que a gente segue a Jesus, meus irmãos? A gente não segue a Jesus porque Ele melhora a vida. Ainda assim que na nossa cultura, se a gente seguir os princípios, a gente vai ter uma vida melhor. Mas guarda essa frase aqui. Nós não seguimos a Jesus porque Ele melhora a vida. Nós seguimos a Jesus porque Ele é melhor que a vida. Número 3, Jesus elogia eles e fala assim, vocês não praticam a tolerância. Apocalipse 2:2 fala, sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. Jesus está falando, tem orgulho porque vocês não toleram pessoas más. Algumas versões dizem, vocês não toleram o mal. E alguns de vocês podem pensar assim, poxa, isso não está certo. Eu pensava que tolerância era algo bom.
Eu pensava que tolerância era algo certo. Apareceu esses dias um vídeo aí da Luana Piovani falando mal da igreja. Ela falou assim, eu odeio a igreja porque a igreja é muito intolerante. Como se na palavra de Deus tolerância fosse algo bom. Existe uma confusão. A nossa cultura, ela misturou amor com tolerância. Então a gente pensa que amar é ser tolerante. E a gente pensa então que se Deus é amor, a gente deve ser tolerante, como se fosse a mesma coisa. Mas na Bíblia, tolerância e amor não são a mesma coisa, elas não são sinônimos, eles são opostos. Então porque eu amo os meus filhos, eu não tolero aquilo que vai machucar eles. Isso vai fluir de um lugar de amor, porque justamente por amar que você não tolera aquilo que vai destruir. Tolerância, a palavra tolerância, ela vai aparecer na Bíblia de 3 a 5 vezes. E sempre que essa palavra aparece na Bíblia, sempre vai ser de forma negativa. Sempre que a palavra tolerância aparece na Bíblia, é quando Deus está corrigindo o povo de alguma maneira. E principalmente em relação a pecado sexual. Então a tolerância muitas vezes, ela é um substituto falso do arrependimento. Porque o arrependimento vai falar, eu estou errado e eu preciso mudar. A tolerância fala o quê? Você está errado, mas você só precisa se aceitar. Não concordo com isso aí que você está falando, pastor. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todo mundo acredita em algum nível de intolerância. É bom. Deixa eu perguntar. Você acha que é certo uma pessoa ficar fumando dentro de um hospital de câncer? Não. Isso é intolerância. Você acha certo colocar abusadores infantis para cuidarem dos seus filhos na escola? Não. Isso é intolerância. Então, todo mundo acredita em limites. Todo mundo acredita em tolerância. Somente não gostam quando se aplica a algo que eles estão fazendo. Flui do coração do Pai. E aqui está, meu irmão. Deus, Ele ama tanto a gente. Ele ama tanto a gente. Que Ele aceita você exatamente do jeito que você está hoje. Mas Ele te ama tanto. Ele te ama tanto. E Ele te ama demais. Para deixar você do jeito que você está. Você está aqui hoje. Porque Deus tem algo para transformar dentro da sua vida, do seu coração. E muitas igrejas hoje têm confundido isso. Onde tudo é aceito, menos a autoridade de Jesus. Onde tudo é tolerado, menos a verdade da palavra. Isso leva a gente ao quarto ponto que Jesus elogia nessa igreja. Ele fala, vocês odeiam a heresia. Apocalipse 2:6 fala assim, mas há uma coisa a seu favor, vocês odeiam as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. No versículo 2 que a gente acabou de ler, fala que vocês colocaram à prova aqueles que dizem ser apóstolos, mas não são. Ou seja, Jesus está elogiando, vocês rejeitam falsos ensinos. E antes disso ele fala assim, vocês testaram os falsos apóstolos, perceberam que eles eram falsos. Então deixa eu explicar. Hoje, a gente tem que amar as pessoas, sim, nós temos que amar as pessoas. Mas nós temos que odiar a heresia. Sabe, em Atos 20, se você pudesse entrar numa máquina do tempo, 40 anos antes de João escrever isso, Paulo ele recebe uma palavra profética. Fala assim, o Espírito começa a falar com Paulo, você vai para Roma, você vai ser preso, você vai apanhar, você vai ser humilhado. Paulo sente que isso é verdade no Espírito. Paulo então ele junta os anciões da igreja de Éfeso, que eram os amigos próximos dele, para uma pequena despedida. E provavelmente ele dá um adeus com lágrimas. E ele cita um dos meus versículos favoritos na Bíblia, que é Atos 20:24, fala assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério do Senhor Jesus Cristo me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. E ele continua falando depois: lobos ferozes entrarão no meio de vocês. Ele está citando os falsos mestres. E ele fala assim, eles vão tentar devastar o rebanho, vão tentar matar o amor do povo. E ele fala assim aos anciões: anciãos, cuidado, façam o seu trabalho. Deixa eu falar uma coisa para vocês, igreja Relevância. Você pode ser grato por uma coisa, porque nessa igreja aqui nós temos anciãos que amam o Senhor Jesus, anciãos que protegem a palavra. Meu pai aqui, minha mãe, pastor Gerson, pastora Miriam, pastor Elvio, pastora Tati,
pessoas que formam o conselho dessa igreja aqui e protegem essa igreja aqui de qualquer heresia, protegem essa igreja aqui de mentiras, protegem essa igreja aqui de decisões erradas que podem vir no nosso coração. Será que a gente pode ser grato pela vida desses anciãos que tem na nossa família aqui, meus irmãos? E deixa eu falar uma coisa para vocês. Teve poucas vezes no meu ministério em que eu decidi que eu iria falar contra uma heresia, que eu entendo que é uma heresia da palavra de Deus. A palavra de Deus está falando aqui que é trabalho dos pastores fiéis protegerem as ovelhas dos lobos. É um trabalho dos pastores fiéis. Sabe, e poucas vezes no meu ministério eu tive que publicamente avisar as pessoas para ficarem longe do ensino de alguém. Eu não gosto de fazer isso, eu não faço isso com frequência, mas poucas vezes eu senti a necessidade de fazer isso. Quando eu vi pessoas que abandonaram o evangelho de alguma maneira, né, e agora estão ensinando algo que está fora das doutrinas ortodoxas centrais da fé cristã, eles começam a abandonar o evangelho de Jesus Cristo. E eu sei que há pessoas que muitas vezes vocês estão ouvindo aqui e vocês pensam que, poxa, esse cara é um cara fiel, mestre da Bíblia. E eu tive que falar, cuidado, para de ouvir esse cara. Muitas vezes já aconteceu de denominações inteiras entrarem em coisas assim. Sabe, presta atenção no que eu vou falar aqui. Uma vez eu lembro que eu falei um pouco sobre isso. Conheço igrejas metodistas incríveis, pastores metodistas que são incríveis também. Mas em 2024, a Igreja Metodista Unida como denominação, ela votou como denominação que eles iam abandonar a definição de casamento de Deus. E eles iam adotar a definição de casamento do mundo. E quando isso acontece, meus irmãos, é trabalho dos pastores fiéis avisarem. Cuidado, fuja, saiam correndo desse tipo de ensino. Coloquem os seus filhos debaixo de ensino bíblico sólido e fiel. E toda vez que eu faço isso, meus irmãos, eu recebo muita crítica. Então não é fácil para mim fazer isso. E eu ouço na sala assim, às vezes eu sinto isso. Nossa, mas isso é maldade. Isso é maldade. E sabe o que Deus falou comigo, meus irmãos? Não. Sabe o que é maldade de verdade? É você permitir que alguém continue ensinando algo que vai levar as pessoas para o inferno. De alguma maneira, a pessoa vai parar lá por causa daquele ensino. E eu deixar isso daí entrar no coração das pessoas e dos membros da nossa igreja. Isso sim é maldade, meus irmãos. Então, quando eu entender que existe uma heresia sendo pregada, a palavra de Deus está falando aqui. Confronta isso. Não deixe isso acontecer no meio da sua igreja. Jesus elogia isso. E não sei se você percebeu, se você está aqui antes, se você esteve antes de 2024. Mas a partir de 2024, sabe, se você está ao redor aqui da Igreja Relevância, você provavelmente percebeu que houve uma pequena mudança no meu tipo de pregação, no meu tipo de ensino. Porque eu decidi que eu não vou deixar de falar mais sobre aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando, mesmo que confronte aquilo que o mundo está querendo empurrar para dentro de todo mundo. E eu pedi perdão para Deus e eu me arrependi, porque eu falei, Deus, nunca mais para agradar as pessoas eu vou deixar de pregar algo que está na sua palavra. E eu amo essa igreja aqui, porque eu vejo pessoas aqui que não toleram heresia. Jesus elogia 4 coisas. E ele termina, meus irmãos, com um alerta. Pessoal do louvor, se já quiser subir aqui. Quão pesado deve ser ouvir uma condenação do próprio Jesus glorificado. Não é verdade? Essa é uma correção de Jesus. Ele chega em Apocalipse 2:4 e fala assim: contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Algo foi perdido ao longo do caminho que é precioso para mim, Jesus está falando. O que está a ideia, meus irmãos? Sabe, muitas vezes a gente é bom em não praticar tolerância. A gente é bom em odiar a heresia. Mas muitas vezes a gente é ruim em amar as pessoas e ruim em amar Jesus. Paulo fala que o objetivo da nossa incumbência é amor que procede de uma consciência sincera e de uma fé pura. E se você não tomar cuidado, meus irmãos, você pode se tornar como os fariseus, que conheciam tudo da Escritura, mas quando estavam olhando para o autor deles na cara, não conseguia reconhecer. Vocês já notaram que na palavra de Deus, né, o cara com uma legião de demônios, no Novo Testamento, quando ele vê Jesus, ele cai de joelho no chão e chama Jesus de Senhor. Olha só que interessante, o cara possuído por milhares de demônios, reconheceu Jesus.
Mas os homens possuindo milhares de escrituras, não. Há um jeito. Você pode conhecer a palavra, mas você não conheceu o autor. Houve uma explosão de amor em Éfeso. Pessoas sendo salvas. Economias viradas de cabeça para baixo. Tudo acontecendo. As pessoas estavam literalmente sendo cheias do Espírito Santo. Começando a queimar todo tipo de feitiçaria, de adoração a Artemis, de falsos deuses demoníacos. Pessoas que estavam chegando diante de Deus e se arrependendo e pedindo perdão e confessando os seus pecados. Eles não eram um bando de falsos cristãos, agindo como se eles estivessem vivendo um casamento perfeito e famílias perfeitas, não. Eles eram cristãos reais, lutando com pecados reais, trazendo para fora uma confissão real ao Jesus real, que realmente é gracioso. E eles queimaram tudo, milhões de dólares da economia sendo queimado em meio da praça pública. Mas algum lugar no meio do caminho, eles perderam isso daí. Eles perderam essa paixão. Eles perderam esse amor. E aqui que está o dever de casa de vocês, meus irmãos. Se você está agora pensando aqui, nossa, tinha um momento da minha vida que eu queimava intensamente pelas coisas de Deus. Eu tinha sonhos sobre o reino de Deus. Eu tinha sonhos sobre os propósitos de Deus. Eu faria qualquer coisa por Ele. E se você está agora sentindo em algum momento ao longo da minha caminhada, eu perdi isso. E eu estou sentindo que eu quero isso de volta. Jesus está falando, você perdeu o primeiro amor. Mas Jesus não só corrige. Ele dá a solução. Ele fala em Apocalipse 2:5. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Meu irmão, essa semana eu vou pedir uma tarefa para você. Quero que você vá no seu tempo com Deus. Você começa a lembrar como o seu coração queimava por Jesus no começo. Sabe quando você tinha 16 anos de idade? Você fechava a porta do seu quarto. Você ligava uma música, você pegava a sua Bíblia. Você ficava horas lá chorando e queimando na presença de Deus. Sabe quando você amava tanto a Deus, que você reunia seus colegas de escola para falar sobre Jesus? Ou quando você chegava no trabalho e você não conseguia deixar de falar de quem era esse homem para as pessoas que estavam lá perto de você? Tinha viagem missionária, você era o primeiro aí. Abria a porta da igreja, você estava lá. Jesus está falando, você pode recuperar esse primeiro amor hoje. Arrependa-se. Retorne.